Olá, pessoal, começando mais um episódio do podcast da Amperne, podcast com a palavra. Hoje o nosso quarto episódio é produzido aqui pela Associação do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Nos episódios anteriores nós já tivemos a participação no nosso primeiro episódio do presidente nacional da CONAMP, Dr. Tarcísio Bonfim, e também já tivemos no segundo e terceiro episódios do podcast com a palavra a participação dos candidatos a Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Hoje nós estamos aqui com a nossa diretora Ellen Maciel, com o nosso diretor Manuel Onofre, da Amperne, para conversar com o nosso colega, o Dr. Vinícius Lins, sobre um dos temas mais interessantes do momento, um dos serviços mais interessantes do momento, que é o Núcleo de Apoio às Vítimas. Então, seja muito bem-vinda, Ellen, aqui ao podcast com a palavra, nessa participação de hoje. Seja muito bem-vindo, Dr. Onofre. Seja muito bem-vindo, Dr. Vinícius. Olá, amigos. É um prazer, presidente, estar aqui nesse momento com você, com o meu amigo Onofre, com a minha amiga Ellen, para tratar de um tema tão caro ao Ministério Público Brasileiro, que é a atenção aos direitos das vítimas. Exatamente, Ellen. Obrigada. É um prazer imenso estar aqui recebendo o Dr. Vinícius no nosso podcast, especialmente porque sou promotora criminal e faço uso do serviço do Centro de Apoio, do qual ele é coordenador. E um tema interessantíssimo, né? Que aqui a gente vai ter a oportunidade de explorar tanto o fundamento jurídico para a criação desse órgão tão relevante, quanto os serviços que ele presta para as vítimas e para as promotorias. Verdade. Igualmente, como disse minha amiga Ellen, prazer, presidente, estar aqui e colocando na pauta algo que realmente merece essa visibilidade. Primeiro, por ser do Ministério Público, por verdadeiramente estar cumprindo o papel do Ministério Público e por permitir que tanto os colegas promotores e procuradores de justiça quanto as vítimas e os familiares tenham clareza. E aí, Vinícius, eu já perguntaria, esse serviço já tem um tempo, né? Ele foi constituído já há algum tempo, já tem uma quantidade considerável. Eu acho que uma das questões mais importantes que alguns colegas insistem, eu vou até dizer, teimam em colocar em xeque é por que esse serviço é oferecido pelo Ministério Público e não pelo poder público, por exemplo, pelo Executivo? Perfeito. Onofre, a gente vivencia esse questionamento por parte dos colegas. Primeiro, é interessante entender como é que é a dinâmica do atendimento às vítimas dentro de um centro de referência, dentro de um núcleo de apoio às vítimas. O Ministério Público, a equipe multiprofissional acolhe essas vítimas, um profissional da psicologia, do serviço social e um profissional do direito recebem a demanda e faz o encaminhamento para os serviços de saúde e os serviços socioassistenciais. Nós não realizamos terapia, né, dentro do NUAV. O que nós fazemos é esse acolhimento inicial. Agora, eu acho que a perspectiva, Onofre, que a gente tem que pensar é o seguinte: nós temos o dever de atendimento ao público. É um dever muito caro que está nas nossas leis orgânicas, nacional e estadual. E esse atendimento ao público não pode ser qualquer atendimento ao público. Tem que ser um atendimento qualificado que atenda às peculiaridades de quem entra no gabinete do promotor de justiça. Entra pelas portas do Ministério Público. Se é uma vítima, criança ou adolescente, vítima de uma violência sexual, não pode ser feito qualquer atendimento com um profissional que não tenha habilitação e não compreende o fenômeno da vitimização dessa criança. Não vai implicar numa revitimização, o que é muito pior, né? E parece, Vinícius, que entra numa ideia de qual é a percepção e qual é o conceito que nós, promotores de justiça, temos acerca da justiça. Né? É uma justiça formal, dos autos, Exato. aquela pena que se conseguiu, ou é uma justiça que tenha uma compleição muito maior, né? Que inclusive se preocupa, ou principalmente se preocupa com a vítima, que é a nossa, digamos assim, o nosso cuidado, a gente deveria ter, não é isso? Exatamente. E aí quando o NUAV foi criado, a ideia da Procuradoria-Geral de Justiça foi: olha, nós precisamos pensar na nossa eficiência enquanto promotores criminais, na persecução penal, na atividade voltada à punição do criminoso, mas precisamos atender às necessidades das vítimas, que são várias. E é muito claro nos nossos atendimentos no NUAV, presidente, que a gente vê isso. Às vezes, a vítima precisa só ser ouvida, até em casos de promoção de arquivamento, quando a gente faz o atendimento,
a gente percebe essas vítimas sendo um pouco reparadas, mesmo em caso de arquivamento, porque foi ouvida, ela compreendeu que a vida daquele seu filho foi considerada pelos órgãos do Estado de Segurança Pública, pelo sistema de justiça. Então, a sua observação está correta. É perceber que a atuação do promotor criminal passa pela atenção às suas Ô vítimas. Vinícius, ainda tem um aspecto muito interessante. A gente, como está dentro de um sistema de justiça, né, cada ator desse sistema de justiça vai ter sua função, sua missão institucional e profissional. E no caso do Ministério Público, durante muito tempo, talvez a gente tenha observado a vítima como os livros mostravam, né, como um instrumento de prova do sistema de justiça. Isso. E cabe ao Ministério Público mostrar que a vítima, ou identificar na vítima, há uma perspectiva humana que vai muito além do que um meio de prova. Perfeito. A gente, quando iniciou esse trabalho no AVE, a pedido da Procuradora-Geral de Justiça, e até que a gente conversava aqui antes, eu e Ellen, sobre a centralidade da vítima dentro do sistema processual, a gente percebeu que esses direitos que a vítima titulariza de atenção à sua saúde psicológica, aos seus cuidados sociais, É um direito, É um né? direito. Não é nem um favor que está sendo feito, nem é um direito realmente. e reconhecido, Onofre, me permita, em normativas internacionais de há muito tempo. Nós temos a Declaração de Princípios Básicos da ONU, de 84, contra o abuso de poder e contra a criminalidade, que diz lá textualmente que as vítimas têm direito a essa assistência multiprofissional. Isso em 1984. E Vinícius, fazendo um resgate, um vínculo com o que você falou, no sistema penal dos Estados Unidos, eles têm a oportunidade no julgamento, a família e a vítima, de fazer exatamente o que você falou, né? Uma declaração para conseguir, de alguma forma, expiar esse luto. E aí eu pergunto, diante dos serviços que o NUAV oferece, qual o impacto desse serviço multidisciplinar que vocês prestam à vítima, numa perspectiva assim do processo penal? Nós temos um produto que está à disposição de todos os promotores que atuam com crimes dolosos contra a vida, que é o estudo técnico psicossocial. Então, essa seria a forma de acesso ao NUAV, é provocado pelo promotor, que é mais ou menos isso que Ellen fala, e eu queria saber como é que funciona de fato. Certo. O acesso, a gente tem 3 formas de viabilizar esse acesso ao NUAV, que é a demanda espontânea, quando as pessoas procuram o serviço, os encaminhamentos dos órgãos, de parceiros, sistema de segurança pública, sistema de justiça, e a busca ativa. A busca ativa, ela é o carro-chefe do NUAV, porque ela propiciou um incremento no número de vítimas atendidas. No a gente tem hoje 2.505 pessoas vítimas atendidas pelo NUAV em 3 anos de... Número impressionante. O número impressiona porque nós desenvolvemos essa metodologia da busca ativa a partir da constatação de que essas pessoas, os familiares, eles têm dificuldade de acessar o serviço. A gente ia para os programas policiais para tentar explicar o NUAV, íamos para a imprensa e a gente via pouco retorno. E aí depois a gente foi entender, e aí a psicologia permitiu isso, que o estudo da psicologia, para quem estuda luto, diz que há lutos não reconhecidos. Que são pessoas que sequer se acham no direito de poderem sofrer por aquela pessoa, principalmente pessoas que já estão ligadas à criminalidade e que sofreram uma morte em razão da intervenção policial. Eles acham que o serviço não é para eles. E aí qual é a metodologia que a gente desenvolveu? Todo o corpo de uma morte violenta passa pelo IML. E o IML armazena os dados do familiar que fez a retirada do corpo. Sim. E esses dados estão disponíveis para a gente. Então, a partir do contato com esse familiar, nós apresentamos o serviço do NUAV, explicamos os direitos que esse familiar possui, direito à informação, direito à participação, direito a esse atendimento multiprofissional, e a gente tem tido um retorno muito positivo. Isso na busca ativa. E quando o promotor faz uma solicitação, qual seria esse percurso? Pronto, aí a gente também recebe a demanda dos promotores de justiça. A gente tem 3 grandes serviços hoje. Inclusive, colegas hoje pegam a pauta do júri Sim. e encaminham para o NUAV. Diz, olha, eu quero que você
que o NUAV faça todo o serviço completo, o ciclo completo do atendimento à vítima, que vai desde o atendimento ao familiar, e aí entra na questão que Ellen trouxe, nós produzimos um estudo também psicossocial, que é quando a equipe multiprofissional faz o contato e avalia os impactos do crime naquela família. Impactos à saúde mental, impactos sociais, e documenta com um estudo a produção desses resultados que não são jurídicos. Esse estudo vai para o processo e os colegas têm, com base nesse estudo, requerido ao juiz, na dosimetria da pena, que o juiz considere negativar as consequências do crime. Ellen, veja como é interessante isso para nós que atuamos, né, diretamente na promotoria criminal, porque a perspectiva do NUAV de proteção à vítima, ela é o primeiro vetor, o primeiro fator de importância, mas também tem esse aspecto que é importante para o Ministério Público, é transformar aquilo em algo que seja só pesado dentro do processo, especialmente no júri, né? Algo que seja levado em consideração na hora de julgar o caso. Não, é extremamente importante porque a gente, como promotor, às vezes a gente se fixa só na técnica, né? No processo, desenrolar do processo em si. E acaba se voltando especialmente para a prova e para o interrogatório do acusado. E eu acho que o trabalho do NUAV, ele traz um tipo de conformação maior para a vítima e seus familiares e até para a sociedade. E a gente vê o impacto concreto até na própria persecução penal, porque tem as circunstâncias do crime que são sopesadas aí na decisão judicial. E nesse caso, a gente já tem um relatório pronto, que já dá isso para o juiz de uma forma bem mais destrinchada e concreta, que às vezes não é abordada de forma tão adequada ali na inquirição das testemunhas. Como nós não estamos falando só para juristas, né, só para colegas, mas as circunstâncias do crime, para que as pessoas possam entender, é aquilo que vai levar à definição da pena do acusado, né? Aquilo que são as considerações que o magistrado vai fazer para dizer que um mesmo fato, a morte de uma pessoa, vai ser aplicada uma pena de 6, uma pena de 15 ou uma pena de 25 anos. Então, esse é o tamanho do efeito processual, né, que esse trabalho técnico traz. E tem uma questão que Ellen trouxe que me provocou uma recordação. Esse estudo psicossocial, a equipe orienta o familiar a não falar nada sobre o fato, porque o fato vai interessar o processo. Aqui a gente está avaliando os impactos do crime. Suas consequências. Suas consequências. Olhe, e invariavelmente, esses familiares se abrem e falam o que se espera da justiça, o que o crime provocou naquele seu familiar. Que mudou na vida Que mudou na vida. E aí, nesse sentido, em alguma medida, lembra as declarações de impacto do sistema norte-americano, que a vítima escreve ou a punho ou fala para o réu o que aquela ação provocou nele e na sua família. Isso. Fazendo um gancho com isso que você falou, me veio à mente as questões de estupro. E aí eu já faço uma pergunta. Se o NUAV, ele tem na descrição dele que ele cuida de crimes letais, intencionais, existe uma prospecção, uma intenção de expandir o núcleo para outros crimes ou não? A gente trabalha com o aumento gradativo do público-alvo. Nós iniciamos só com as mortes violentas e intencionais. Hoje, luto, nós passamos a atender... As mortes violentas e intencionais são os homicídios, latrocínios, sequestro, todos os crimes com resultado morte. Mas principalmente feminicídio, homicídio, latrocínio e a morte decorrente de intervenção policial. Certo. Nós iniciamos com esse escopo e ampliamos. Hoje nós já atendemos homicídios culposos, que passou a ser também uma grande demanda que os colegas promotores identificaram e estamos cuidando também de um público... Acidente culposo, que é aquele acidente de trânsito, né, normalmente, né? Que Isso. E que traz muitos desafios para os promotores. Vinícius, a gente tem falado da questão dos crimes e dos crimes que você acabou de colocar aí, e é importante deixar claro para os promotores e para a sociedade de um modo geral que aí estão incluídos os atos infracionais, né? Quando aquele que cometeu o ato, o fato tem uma idade inferior, porque às vezes o promotor pode imaginar que
porque foi um adolescente que cometeu, não vai haver a mesma configuração, ou muitas vezes até, enfim, qualificada de sofrimento quando o fato é cometido por um adolescente. Mas o Perfeito. NUAV também atende, não é isso? Atende, perfeito, Onofre, sua observação. Nós, por exemplo, para pegar um exemplo claro, nós atendemos uma família de um policial civil que foi morto na sua chácara em São José. Dentro dos suspeitos havia um adolescente. E a família hoje quer e procura a responsabilização desse adolescente que está em um local que as autoridades ainda não descobriram. Mas atendemos sim os atos infracionais análogos. E a perspectiva do NUAV é iniciar, né? Atendemos agora homicídios culposos e também casos de desaparecimento. Interessante. É um novo trabalho que estamos desenvolvendo. Então, a ideia é que a gente tenha sempre a perspectiva de ampliar, né? O que a gente sempre observa é a nossa capacidade de dar cabo a essa demanda. E uma coisa interessante é que mesmo no arquivamento, que a gente imagina que, Seria frustrante. seria frustrante, mesmo no arquivamento, essa atuação na busca ativa permite, inclusive, que essa vítima e a família tenha esse suporte. Vinícius, eu gostaria, assim, que eu fiquei bastante curioso. Vamos supor, eu sei que são 3 núcleos, né? Primeiro, falar acerca desses núcleos, mas houve um homicídio em um Marizal. Como é que funcionaria concretamente? Você poderia falar do passo a passo disso no caso de busca ativa, Você por poderia exemplo? falar já de onde nós temos no Isso. AVE, né? Onde nós temos esse serviço sediado no estado. Isso. O NUAV, ele iniciou em 2022 como projeto piloto circunscrito a Natal. Hoje nós temos sala em Mossoró, sala em São Gonçalo do Amarante. Nós dividimos o território potiguar nesses 3 núcleos. Todos os casos que são de morte violenta, cujo corpo passou pelo IML, e nós temos um controle, Onofre, feito pelo Código Criminal, que é o controle do número de mortes violentas. Então, a cada virada de mês, nós recebemos as mortes violentas que aconteceram no Estado e dividimos elas por cada núcleo conforme sua distribuição territorial. Isso. E aí, no seu exemplo, o caso de Marizal, o núcleo de Mossoró, Auto-Oeste vai para Mossoró. vai para Mossoró, fará o contato com o familiar na virada de um mês. E quando é um caso assim, de muita repercussão e que a família já está na imprensa pedindo que as autoridades atuem, nós já fazemos o contato imediato. Aí é feito o contato, é realizado um agendamento, tem um primeiro momento desse acolhimento. Como é que funciona na prática? Isso. Os serviços são apresentados, normalmente o contato é pelo WhatsApp, e aí se agenda um primeiro atendimento, que é um atendimento multiprofissional. A grande maioria dos casos, Onofre, esse atendimento é feito pelo WhatsApp, em razão de questões de deslocamento, mas nada impede que a equipe vá também fazer esse atendimento na residência. E aí é onde há esse momento que a gente chama de identificação da demanda. Qual é a necessidade dessa família? Aí, Vinícius, a título de esclarecimento, essa equipe que você mencionou, ela é composta de quê? Essa equipe multidisciplinar? A equipe multidisciplinar é composta por um psicólogo, um assistente social e um assessor jurídico ou um MP residente. Porque essa política de assistência às vítimas, e o Onofre trabalhou muito tempo com isso, sabe como funciona. Lembrando que Onofre, quando foi Procurador-Geral de Justiça, foi responsável pela criação do NAVID, né? Que é o Isso. Núcleo de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar, Perfeito. e que é digamos que no MPRN, um precursor desse atendimento à vítima numa outra Isso. esfera de atuação, mas que também tem essa construção do atendimento à vítima de uma forma profissional, né? Por profissionais de várias E também o da Justiça Restaurativa, que deu, né, que era uma luta iniciada pelo colega Raimundo Silvio lá atrás, que Raimundo teve Silvio. todo apoio, enfim, e que tem a ver também com isso. Mas você estava... Eu estava falando que, assim, desde quando essa política de assistência às vítimas é criada, que não é novidade do NUAV, lá atrás, Cleiton, ainda no governo Fernando Henrique, quando é lançado o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, cria-se também a Secretaria de Direitos Humanos, e uma das ações é criar centros de apoio e atenção à vítima. Isso. E essa política vai crescendo. A Lei Maria da Penha traz textualmente a necessidade dessa assistência apoio. multiprofissional.
2008 é alterado o CPP para dizer que o juiz, na audiência, considerando a necessidade, encaminha a vítima para atendimento multiprofissional. Então, o modelo desses centros de referência, que há tempos existe, pensa sempre no atendimento multiprofissional por esses saberes, né? Direito, serviço social e psicologia. É interessante falar que essa diretriz de proteção à vítima existe na nossa Constituição e nas organizações das Nações Unidas, né? Então, é um movimento global de proteção integral às vítimas. Tanto que nós temos hoje um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, que é o né, que propõe a criação do Estatuto das Vítimas, o PL 3890 de 2020, que caminha nesse sentido. O Brasil ele é devedor dessa política de atendimento, de assistência às vítimas, essa estruturação. Nós temos o Estatuto do Torcedor, nós temos do desarmamento, nós temos diversos estatutos, e falta esse complemento constitucional, Onofre, e dar à vítima a exata dimensão que ela tem, a dimensão humana, não apenas a dimensão de um meio de prova. Mas, Vinícius, você está coordenando no AVE desde o início, né? Isso. E quais foram, assim, as primeiras dificuldades, os primeiros desafios que o NUAV trouxe que hoje já estão mais, digamos assim, avançadas? A primeira dificuldade foi sensibilizar a todos da importância do serviço. Porque havia aquela ideia, que estava na sua primeira pergunta, somos nós que vamos prover esse serviço? Isso é uma política pública de saúde, é uma política pública de serviço social. Só que nós já compreendíamos, e graças a Deus a Procuradora-Geral de Justiça também, de que nesse atendimento, além da questão de humanidade, da centralidade da vítima, havia outros, vamos dizer assim, benefícios que o atendimento proporciona para a própria atividade nossa enquanto promotores criminais. Quer ver um exemplo? A grande demanda, Onofre, lá no AVE, é por informação. Você imagina que é por atendimento de saúde? Não, é por informação. Saber o que está acontecendo. Saber o que está acontecendo. E aí, veja só, se o inquérito policial está lá parado, o Ministério Público tem ou não tem a ver com isso? Isso. No controle externo da atividade policial? Essa é a pergunta que eu colocava. 2. E quando esse atraso acontece no curso da ação penal, o Ministério Público tem alguma coisa a ver com isso? Claro que tem. E aí, todas essas atividades de atendimento à vítima, na verdade... Mas quando falta essa investigação, uma linha de investigação, uma linha de esclarecimento do fato, e sequer foi ouvido um familiar da vítima, para que ele possa entregar isso para o sistema de justiça. Perfeito. E tem uma coisa que eu acho que é um exercício de alteridade, né? Que o colega promotor, ou quem quer que seja, se coloque no lugar dessa vítima. Perfeito. Né? Imagine como é passar por um processo desse. Óbvio que o luto tem uma característica própria, específica, cada um vive à sua maneira, Perfeito. mas ter um serviço que consiga estruturar ou dar suporte para essa estruturação é algo realmente elogiável, né? E eu acho que o NUAV, claro que tem a sensibilidade da Procuradora-Geral em definir isso como prioridade, mas também tem, e sobretudo, a sua sensibilidade de ser quem você é, de estar no lugar que você está e seguir nessa batalha. Cleiton fez uma pergunta dos principais desafios. Eu queria fazer, quais são as principais dificuldades que você imagina, ou que você, enquanto coordenador desse serviço, vem enfrentando lá no NUAV? A gente tem uma dificuldade, às vezes interna mesmo, dos colegas compreenderem que é o nosso papel, por isso que eu insisto. E é importante esse momento, Cleiton, porque é um momento de proximidade, né? Uma informação que a gente passa para os colegas. A gente tem uma dificuldade também, muito embora a busca ativa tenha produzido esses números, com 2.500 vítimas atendidas, ainda assim há um discreto desses familiares. Esses familiares, eles estão sempre um passo atrás, olhando com reservas o acesso ao sistema de justiça. Isso dificulta bastante que a gente promova acesso a direitos. E até para isso é importante ouvi-los, né? Porque quem tem responsabilidade com a sua missão institucional, com o sistema que integra, tem a responsabilidade também de aperfeiçoá-lo. Exatamente. E você só vai aperfeiçoar sabendo quais são as suas deficiências. E você está trazendo aqui para a gente que uma das principais deficiências é informação
Isso. e que as pessoas acreditem que aquele sistema vai funcionar para qualquer pessoa, inclusive para o familiar dela. Pra você ter uma ideia de como são vários os casos, vários, e várias as demandas. Teve um caso, Ellen, também, que a família procurou a vítima de um latrocínio, na verdade é a viúva, que era Uber. Procurou lá um MP, procurou no hábito e disse, olha, eu não tenho resposta da morte do meu marido. Nós fomos investigar. O que é que está havendo? E não é fácil para ela transitar, não, por essa. Imagine um caso que aconteça em Natal ou Mossoró. Quem será o promotor responsável por aquele inquérito? Ela vai conversar com quem? E aí o NUAV identificou que esse inquérito havia sido relatado com autoria, encaminhado para a justiça, só que, como aconteceu em Porto do Mangue, houve uma alteração De de competência. competência. Pois esse Saiu de Ficou Açu perdido. para Areia Areia Branca, esse inquérito ficou perdido. E a partir da nossa provocação, a gente identificou que esse inquérito estava parado, aguardando apenas que fosse remetido para o tribunal decidir o conflito de competência, porque os juízes não se entenderam. Esse caso é muito paradigmático lá para a gente, porque é um ano o processo dormindo e a atuação do NUAV propiciou o impulsionamento. E aí, depois desse impulsionamento, houve a decisão do conflito e a denúncia foi oferecida. E isso é interessante porque, além de você dizer que o NUAV ele consegue destravar certos processos, né, que estavam esquecidos, eu vejo que o NUAV é um instrumento de aproximação do Ministério Público da sociedade, né? Então, nesse momento que a gente tem uma necessidade de se aproximar da sociedade, especialmente na área extrajudicial, né? Porque já que o processo traz tantos obstáculos assim ao acesso da população, eu acredito que vocês conseguem fazer o Ministério Público se inserir, né, na sociedade, se aproximar cada vez mais, mostrando até os seus serviços, né? A gente recebeu um prêmio que muito me orgulha, Ellen, e foi no Congresso de Gestão Pública, promovido pelo governo do Estado. Nós recebemos, em primeiro lugar, projetos com resultados. Nós desbancamos iniciativas da CAERN, do TCE, da CESAP. Por quê? Porque é, de fato, um serviço que é aberto e que aproxima a nossa instituição da sociedade potiguar, de quem nos remunera. E a gente fica muito orgulhoso e a gente tem a mesma percepção, Ellen, que o nosso trabalho é um trabalho que aproxima o Ministério Público da sociedade potiguar. Vinícius, dentro desses números tão significativos de atendimento, né, foram mais quase 2.500 atendimentos nesses Isso. últimos anos, né? O que é que se identifica como média, assim, do que as pessoas esperam da solução dos processos? Ela é aquela ideia que se tem da vingança privada? É aquela ideia que se tem de fazer justiça de qualquer jeito? É uma necessidade de assistência social? O que é que as pessoas mais esperam quando vão procurar o sistema do NUAV, quando vão procurar esse serviço do Ministério Público? Eles esperam que o sistema considere a morte daquele ente querido. De que maneira? Dando uma resposta, ou concluindo a investigação, ou concluindo a ação penal. Boa parte dos casos, eles pedem também uma condenação, uma punição. Eles querem isso. Para eles, a punição é muito importante. Muitos até dizem, agora eu vou iniciar a minha vida. Agora eu vou começar a viver meu luto. Porque até esse momento eu estou mobilizado em buscar a resposta pela morte dessa pessoa que eu criei, que eu cuidei. E aí, Cleiton? Mas a minha percepção é que a demanda maior é por informação. Que é uma demanda, assim, que é muito caro para eles. Muito caro. Porque não saber o que está acontecendo é... Porque são perfis muito diferentes, né, de quem procura. E são pessoas que talvez tenham dificuldade, às vezes, até de compreender a nossa linguagem jurídica, de compreender o momento de uma tramitação, o momento em que está um processo, de entender aqueles termos, né, que nós usamos, e o esclarecimento desse fato, a perspectiva, o que é que vai acontecer agora, né? Isso. E aí eu vou deixar aqui no meu registro a toda a equipe do NUAV, porque eles, além de serem capacitados no atendimento ao luto, eles têm muita experiência e muito tato nesse atendimento inicial, Cleito, para adequar a linguagem às peculiaridades de quem está sendo atendido, de não fazer julgamentos,
de acolher essa dor. Então, tudo isso torna esse atendimento do NUAV especializado e diferenciado, que é um nosso carro-chefe. Agora, um ponto interessante, né, que você tocou, Vinícius, como as vítimas, mas o ser humano em geral, ele precisa de uma conclusão, né? Seja um arquivamento, seja uma decisão condenatória, ele precisa de uma conclusão para seguir em frente. Eu acredito que grande parte dessas famílias utiliza o serviço como forma de espiar esse luto, espiar aquela responsabilidade que talvez seja estatal, no sentido de dar uma conclusão à morte daquele ente querido, né? Para conseguir seguir a vida. Eu cito esse exemplo do arquivamento porque eu estava no atendimento. E depois que a gente foi explicando aquela viúva, diz, olha, o seu marido, um latrocínio, na zona rural de Macaíba. E aí o único vestígio era o boné do suspeito. E a polícia tinha feito seu trabalho, tinha inclusive identificado de onde tinha sido fabricado aquele boné, só que a linha de investigação não foi, não conseguiu. Foi concludente. Não foi concludente. E aí nós explicamos isso, ela não sabia, ela não tinha realizado que a polícia tinha ido atrás da autoria. Isso confortou tanto ela, e ela, enfim, chorou muito no atendimento. E ela dizia, muito obrigado, doutor, agora eu sei que realmente não tinha o que se fazer. E aí muita gente passa pelo sistema de justiça e não tem, ou na verdade nem o sistema de justiça não chega até eles, e a morte é o quê? O que é que se passou? O que é que aconteceu? E o luto é um processo adaptativo que envolve a compreensão do que aconteceu e a assimilação da perda. Se eu não compreendo o que aconteceu, esse processo de luto ele não se encerra. O primeiro contato que eu tive contigo, quando nós fomos falar de NUAV, eu me recordo perfeitamente do caso que você contou, de uma mãe que perdeu o filho numa situação de violência, um homicídio, mas que tinha diversos outros filhos. E naquelas conversas, talvez os primeiros atendimentos que o NUAV fez, foi identificado, né, também o sofrimento de outros filhos pela perda da atenção daquela mãe que vivia aquele luto de uma forma tão intensa que a atenção aos demais entes familiares ela se fragilizava. Exatamente, Cleiton. A gente, quando iniciou o trabalho no NUAV, a gente fez estudos, né, até para apresentar para a gestão, para a administração superior. Para justificar o serviço. Para justificar o serviço. E aí os estudos da Fiocruz, principalmente, diziam, olha, a cada homicídio você tem de 1 a 8 pessoas que são vítimas indiretas, que são chamadas de vítimas invisíveis ou vítimas sobreviventes. Por quê? Porque há muitos danos colaterais, principalmente na organização familiar, como você falou. E esse caso eu me lembro bem de ter relatado com você, e é recorrente. É recorrente. E isso aí gera uma série de danos psicológicos também no irmão, que passa a perde também a figura da mãe, passa apenas a viver o luto em razão da morte do filho, né, que foi vitimado por um crime de homicídio, por exemplo. Isso eu tô falando ali de 2022, porque a nossa construção de NUAV ela é anterior até à própria política nacional, né, que o CNMP veio a definir depois. Isso, eu sempre digo que foi uma confluência de eventos que fez o barco ir adiante, porque em 2021 nós temos a primeira reunião com a gestão, com a Procuradora-Geral de Justiça, Laine Cardoso, e o Procurador-Geral de Justiça adjunto, Glaucio Garcia. Nós apresentamos esse modelo que ela havia nos solicitado em agosto. Em outubro sai a resolução 243 do CNMP, instituindo a política institucional do Ministério Público de assistência e proteção integral às vítimas. E aí, em dezembro de 2023, 2022 lança-se o NUAV, em dezembro de 2023, o antigo DEPEN, né, hoje SENAPEN, lança um chamamento público para dizer, olha, eu quero investir nos núcleos do Ministério Público de proteção às vítimas. E aí nós apresentamos um projeto. E esse momento é importante aqui para a nossa realidade do Rio Grande do Norte. A ideia foi gestada naquele momento, mas, digamos assim, o financiamento dessa ideia e o que permitiu torná-lo mais robusto veio em 2023. Exato. E aí, pra você ter uma ideia, nesse primeiro momento, a União alocou recursos para 9 ministérios públicos. E nós estávamos nessa primeira leva. E aí nós conseguimos interiorizar
E agora, há 2 semanas atrás, o Ministério Público Potiguar assina a suplementação desse convênio. Aí teremos um recurso da ordem de 600 mil para poder fortalecer esse trabalho que tem sido desenvolvido pelo NUAV. Vinícius, e o procurador-geral eleito comunga com esse entusiasmo de todos nós. Na verdade, assim, já é, pelo que eu imagino, Política da instituição. uma decisão dele politicamente em dar continuidade e otimizar o trabalho do NUAV. Isso, ele, o Procurador-Geral de Justiça eleito, disse que poderíamos seguir com essa linha. E ele, na verdade, ele está por trás, junto com a Elaine, dessa força que o NUAV teve. Uhum. Inclusive, na hora que nós lançamos os processos seletivos para compor as equipes, ele deu todo o incentivo e acreditamos que neste biênio o NUAV vai ficar cada vez mais forte, né? Se consolidando, que eu acho que essa é a etapa, sabe, Nof? E é, presidente, o NUAV tem que se consolidar no nosso Ministério Público Potiguar, como um serviço que está à disposição dos cidadãos e das promotorias criminais que queiram dar à vítima essa centralidade. Isso é muito positivo, né? Ter essa segurança que a gente vai ter esse trabalho contínuo de proteção integral à vítima. E nesse sentido, com foco na vítima, eu fiquei curiosa, Vinícius, de saber qual o papel de vocês em coibir a revitimização da vítima, naquelas consequentes, né, sucessivas oitivas no âmbito policial, no âmbito judicial. Como é que vocês conseguem fazer esse acompanhamento e, de alguma forma, tentar abreviar, né, esse depoimento com aquelas nuances de depoimento especial? O que a gente tem feito, Ellen, e na verdade vai ser uma meta, é uma meta agora também do biênio, primeiro nós tentarmos organizar também, fazer o nosso dever de casa. Porque a pergunta que a gente tem que fazer é como nós recebemos os familiares nas variadas promotorias espalhadas por todo o estado do Rio Grande do Norte? Será que em uma audiência de ANPP para homicídio culposo, que é possível, como é que a gente está cuidando deste familiar nos corredores das promotorias? Será que ele está cruzando com o motorista, causador do dano? Será que há algum momento em que familiar e criminoso conseguem conversar sobre o que aconteceu em algum processo de justiça restaurativa? Isso tudo a gente está querendo cuidar para evitar que nós, Ministério Público, incorramos nessa revitimização. Isso é um trabalho que a gente vai precisar desenvolver, fazer esse dever de casa e tentar mapear, diagnosticar como é que nós estamos trabalhando nessa área. E a gente tem sim essa preocupação, esse cuidado. Como a gente sempre costuma conversar, né, Vinícius, na nossa forma de ver o Ministério Público é essa instituição sempre incomodada. Ela não se acomoda, ela se incomoda. E a busca por profissionalismo, né, por qualidade no atendimento, por prestar um serviço de excelência, ela vai nos induzindo a olhar também aos nossos passos e corrigir aquilo que não estiver sendo feito de maneira correta. Reconhecer, ter essa autocrítica. E o NUAV, acredito que conflui para essa compreensão, né, de que o serviço que nós fazemos pode e deve melhorar, o serviço que nós prestamos, ele deve sempre buscar uma qualidade e excelência, e a forma de prestar esse serviço vai mudando com o tempo. A forma de encarar a vítima, não mais como prova, mas como um elemento humano que precisa de atenção, caminha nesse sentido e é uma das missões. Isso. Tem um projeto interessantíssimo, Cleiton, que agora você me lembrou, que o MP do Rio Grande do Sul, quero que vocês façam esse exercício aqui. Eles desenvolvem, que é um projeto, eu estou tentando lembrar o nome, mas não está vindo, mas assim, você vai lembrar, na sua atividade como promotor de justiça, de alguma vítima. Você vai lembrar, no seu dia a dia, no seu gabinete, daquela vítima que de algum modo te tocou. Não só familiar de vítimas de homicídio, mas algum pai, alguma mãe, alguma vítima, criança ou adolescente. E nós, o grande Roberto Lira dizia que a vítima é do Ministério Público. A vítima é do Ministério Público. Nós
atendemos vítimas quase todos os dias. Só que uma coisa é você atender, talvez, com a sua sensibilidade e com esse seu princípio de evitar danos. Outra coisa é você ter dentro da sua estrutura, da sua casa, profissionais que estão habilitados, como a equipe do NUAV. Nós temos profissionais, nós temos uma profissional de psicologia que, inclusive, estuda morte violenta. E essa pessoa está apta a capacitar nossas equipes e instituir também protocolos de atendimento. Isso. Para profissionalizar, Cleito, como você falou, incomodados que estamos como promotores de justiça, profissionalizar nosso atendimento. E aí a gente poderia avançar para todos os tipos de vitimizações, porque nós recebemos lá, eu lembro só da minha promotoria de Jardim de Piranhas, da antiga, você vai ter lá, no dia de atendimento ao público, a mulher vítima de violência doméstica, o idoso vítima de violência patrimonial, a mãe vítima indireta de uma criminalidade violenta, a adolescente vítima de um crime sexual. E eu acho que nós precisamos avançar para profissionalizar esses atendimentos, criando protocolos para cada, desde a entrada, desde o terceirizado que está lá na frente do técnico ministerial, para que eles recebam e não incorramos, como eu disse, em processos de vitimização secundária. Interessante que você falou sobre profissionalizar e humanizar o processo. Nesse aspecto, eu achei interessante que você falou que existem vítimas, mães, familiares, que acham que não têm direito ao luto. Porque, de repente, seu filho, seu familiar, já era uma pessoa ali que já estava voltada à criminalidade, com vários incidentes. Vocês, nesses casos que a vítima é indireta, né, ela não se sente ali legitimada a buscar esse serviço, vocês fazem essa busca ativa, vocês conseguem identificar através do processo, ou é um trabalho que tem que ir a campo buscar essas pessoas que, de alguma forma, estão ali marginalizadas, né? A gente faz o contato através da busca ativa. Às vezes, no primeiro momento, Ellen, eles nem sequer acham que precisam, né? Acham que podem sofrer com a dor. São os lutos não reconhecidos. Mas é muito interessante que o contato que fazemos é tão caloroso que, se não entram em contato no primeiro momento, mais à frente entrarão. E, assim, o estado de desconhecimento é tão grande que eu me lembro até de um dos atendimentos, Cleito, que a família chegou e disse: "Então, mas eu posso ir ao júri? Eu posso ir ao júri? Posso sentar lá, ficar vendo?" Pode. É um direito seu. Então, às vezes a gente imagina, mas o fosso é muito maior do que pensamos. E aí esse trabalho também de educação jurídica, de psicoeducação, sobre... A gente tem uma cartilha do luto ao 9. Temos uma cartilha do luto que a gente entrega ao familiar. Para o familiar entender também como é esse processo que é tão duro, tão difícil de manejar. Ellen Onofre, tratar de tema tão sensível, né, mas com tanta profundidade, faz o tempo passar rápido também. Mas, Vinícius, e vamos falar agora do passo à frente, né? Sim. Essa perspectiva de futuro, essa construção e consolidação do NUAV como um serviço, ela impõe quais desafios ou quais medidas, qual é o planejamento aí para o NUAV se consolidar e aperfeiçoar seus serviços, olhando para frente? Olhando para frente, esse trabalho de arrumar a casa, que acredito que seja um trabalho fundamental que devamos fazer. Mobilização, convencimento, Isso. sensibilização, né? Exatamente. Eu acho que a gente precisa de capacitação também nessa questão de linguagem simples, né, de approach. Perfeito. Programas de proteção à testemunha. Nós, no NUAV, fazemos uma ponte entre as promotorias e o programa que hoje é federal. Nós não temos programa estadual e hoje nós temos uma dificuldade muito grande, porque o processo de ingresso, o NOF deve lembrar do PPCAM. Meu Deus. O processo de ingresso da pessoa, da vítima ameaçada, é demorado, ele é ritualístico. E nós temos um delay entre a chegada da equipe do Ministério de Direitos Humanos até o nosso pedido. Do nosso pedido à chegada da equipe, a inclusão do programa, às vezes dura meses. E a gente precisa de algum aparato a nível local para poder, em situações urgentes,
dar acolhida a uma vítima ameaçada. Esse é um trabalho que a gente precisa fazer também. O outro trabalho que a gente precisa fazer é executar esse convênio, sua suplementação de R$600 mil. A gente precisa fortalecer esse NUAV, principalmente em Mossoró e São Gonçalo do Amarante, se aproximar dos promotores. A gente ainda está se tornando conhecido. Alguns colegas agora que estão Compreendendo a dimensão e a dinâmica do... E eu fico muito feliz quando o associado Paulo, lá de Pau dos Ferros, ele pega a pauta e diz: Vinícius, vamos trabalhar, eu quero ajuda, vamos trabalhar tudo aqui nesses 14 processos. Conversa boa, a gente só tem a agradecer, Vinícius, por todas essas informações e por liderar aí esse serviço que o Ministério Público tem, não é? Faço aqui um elogio que eu já fiz pessoalmente ao colega Vinícius, que eu, como promotora de ponta, utilizo efetivamente todos os maravilhosos projetos que ele conseguiu concretizar nessa gestão à frente do Centro de Apoio Criminal. Então, agradeço essa conversa, acho que foi muito elucidativa, né? E desejo melhores avanços aí ao seu núcleo. O Onofre, que já tem experiência vasta, né? Lançou Justiça Restaurativa no Ministério Público do Rio Grande do Norte, lançou o NANVID, consolidado já há 14 anos, uma estrutura dentro do Ministério Público que só cresce. Agradecer também, né, Vinícius, pela contribuição hoje aqui para a Amperne discutir um tema tão importante. Certeza, presidente. Vinícius sabe do que eu, né, assim, da minha opinião sobre isso. Eu acho que é um novo vislumbrar de Ministério Público, como Ellen colocou, de aproximar cada vez mais o Ministério Público da sociedade e trazer a vítima para a centralidade do processo, que é nada mais do que a nossa obrigação. Parabéns e que o NUAV siga a passos largos, mas consistentes, como tem ocorrido. Vinícius, só tenho a agradecer que a Amperne, ela tem esse serviço do podcast com a palavra como uma forma de levar aos associados os serviços que prestamos como Ministério Público à sociedade, mas também de mostrar o trabalho que o Ministério Público faz pela sociedade potiguar. E o NUAV, o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência, ele tem essa chancela da instituição como algo que aproxima, como algo que reconhece, como algo que é feito por nós, pelos servidores da instituição. Então, nosso muito obrigado por participar hoje do podcast Com a Palavra. Cleiton, eu vou tomar esse convite e esse dia de hoje como mais uma premiação do NUAV. Semana retrasada nós estivemos em Brasília, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, explicando o NUAV para outros coordenadores de núcleo, e a gente percebe como o NUAV do nosso MPRN está dando o sangue em prol desse trabalho, dessa política de assistência integral às vítimas. Eu só tenho a agradecer a você, ao Onofre e a Ellen, e espero voltar para trazer outros resultados do NUAV. Isso. E queria agradecer a todo mundo que está assistindo aqui ao nosso podcast. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, acesse o sininho para que você possa aí ficar por dentro com mais rapidez de tudo que vai sendo colocado aí a divulgação do trabalho do Ministério Público para a sociedade potiguar. O serviço do Ministério Público, a instituição Ministério Público, os seus promotores, seus procuradores de justiça, os servidores e integrantes da instituição, eles trabalham pela sociedade. Todos os serviços, eles têm essa missão e a nossa missão é levar essa informação para todos vocês. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.